Igreja, graça e paz. Amém. Muito bom poder estar aqui mais uma vez nessa casa de oração, como é dito pelo nosso Senhor, rever os amados irmãos, conhecer os pastores que estão aqui conosco nessa noite. A apóstola Cris acabou não vindo, estava tudo certo pela vida, até que eu vim sozinho, esperei até o último minuto, até no aniversário de 2 sobrinhos nossos, meus por consideração, e dela por parentesco. Então, por causa de tanta atividade, a gente tem ficado ausente da família, e aí ela pediu para passar para os irmãos aí a atenção. A gente chegou quinta-feira, já estava fora, por causa de fora, enfim, ela pediu compreensão. Bom, lá no aniversário, 2 sobrinhos. A responsabilidade é de fechamento, você falou aí, pastor? Ai. Bom, pode sentar, queridos. Pode sentar. Eu quero pedir para que vocês abram as Bíblias aí, ou pode ler aqui, né? Depende de como você ficar melhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7. 2:7. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Só esse versículo, que não está fora de um contexto, não vai haver nenhum abuso aqui. Sabemos que fala do caráter do Messias, do caráter de Cristo, nos chama a ter o mesmo sentimento que ele teve, e uma das características que marcou a vida do Cristo foi a questão dele ser servo de todos os irmãos. Então, imitando a ele como nosso modelo e único modelo, todos nós outros nos esforçamos dentro das nossas limitações e nos superamos a cada dia para cada vez mais nos parecermos com ele. Esse é o alvo da nossa chamada, é o alvo para o qual Cristo nos salvou. Amém? A palavra de Deus diz que ele veio para um povo que era o povo de Israel. João capítulo 1, versículo 12 diz: eu vim para os que eram meus, e os que eram meus me rejeitaram. Então, a todos aqueles que me aceitarem, meu Pai, Deus eterno, lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Que graça que nos alcançou pela rejeição daqueles para a qual o Filho de Deus veio. Essa graça, ela nos alcançou por causa dessa negligência, dessa negativa que o povo escolhido de Deus teve. Então, Deus nos faz filhos. Levanta a sua mão aos céus. Deus nos faz filhos. E quando Ele nos faz filhos, Ele nos assume como nosso Pai. O texto que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que o Filho perfeito, o unigênito de Deus, Ele assumiu a forma de servos. Então Deus nos faz filhos, mas nos assumirmos como servos é uma atitude nossa. Existem 5 ministérios reconhecidos na palavra de Deus. Existem muitas funções dentro
do ministério, dentro desses 5 ministérios, mas existe uma única unção. A única unção que existe é a unção de servos. E como servos, podemos estar envolvidos no reino de Deus através de muitas funções que estarão divididas nos 5 ministérios descritos em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Então somos chamados, somos escolhidos para sermos filhos, mas precisamos assumir o único modelo que existe para aqueles que estão inseridos no reino, que é sermos servos. Eu sirvo no ministério que Deus me colocou como apóstolo, mas isso não me faz melhor do que ninguém, nenhum de todos os feitos filhos por Deus que estão aqui neste lugar. Sirvo como apóstolo. Você serve como profeta. Você serve como evangelista. Você serve como um mestre, um pastor. E toda essa ação ministerial visa, conforme a palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo 11, a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós possamos crescer bem ajustados e alinhados, para que o Cristo que nos salvou possa ser visto na congregação, na reunião. Lá em Lucas capítulo 19, no versículo 9, que descreve o encontro de Zaqueu com Jesus, de Jesus com Zaqueu. E lá no versículo 9, algumas pessoas traduzem o que ali está escrito, que Jesus veio para servir. Dá para colocar ali, Lucas 19? Olha lá. É o 10. Alguns traduzem que ele veio buscar e salvar a quem havia se perdido. Já deve ter ouvido dito que Jesus veio, Filho do Homem, veio buscar e salvar quem havia se perdido. Está escrito isso aí? Quem está escrito? O que havia se perdido? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que havia se perdido? O que havia se perdido? O que Jesus veio para buscar e salvar o que havia se perdido. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é fundamentada em uma visão de reino. E lá no Éden, o reino que Deus implantou aqui na terra e entregou esse reino a um casal, Adão e Eva. Esse reino, desde o livro do Gênesis, ele é entregue a Satanás, porque Deus fez este reino e ele entregou esse reino a nós. A
quem ele criou como menina dos seus olhos, a quem ele criou como a sua imagem e semelhança. Dito por ele foi: façamos o céu, façamos a terra, façamos os animais, e tudo que ele vinha fazendo, dizia ele, e viu que era muito bom. E quando você percebe, no último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, que é um espelho, a terra, o que aqui há, é um espelho de tudo que há lá no céu. Por isso, quando o apóstolo João ele é arrebatado, ele ficou surpreso, mas ele não teve estranheza lá no céu. Porque dito está que ele via rios. Tem rios aqui na terra? Ele via ruas. Tem ruas aqui na terra? Ele viu aves. Tem aves aqui na terra? Ele viu portais, portões. Tem portais e portões aqui na terra? Ele viu uma estrutura arquitetônica, construção, templos. Tem aqui na terra? Então ele não... Qual foi o termo que eu usei? Ele não estranhou, mas ele ficou surpreso. Por quê? Porque muito embora ele era familiarizado com tudo aquilo que ele estava vendo, ele ficou surpreso porque era mais. Era mais sério. Era mais lindo. Era mais sublime. Era um rio, mas, cara, não era aquele rio. Era outro rio. Era uma rua. Não era aquela rua. Era uma outra rua. Era uma árvore, mas não era uma árvore como ele viu. Era outra árvore. Tudo era mais. Tudo era mais. Tudo era excelente. Então, a gente começa a perceber que Deus ele faz uma extensão do reino dos céus e ele implanta esse reino aqui, nesse planeta, chamado Terra. Ele planta um jardim e ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, porque dito por ele é: agora nós vamos fazer o homem, e ele será como a nossa imagem, como a nossa semelhança. Diga assim: um cachorro parece com uma baleia, parece com uma, mais um homem parece com ele não disse vamos fazer a baleia conforme a nossa imagem e semelhança. Ele não disse vamos fazer qualquer outro ser criado. Mas quando ele foi fazer o homem, ele disse vamos fazer conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Então, anjos que mantiveram seu estado original inalterado, criado por Deus, e demônios que são anjos que caíram por rebelião contra o seu Criador. Eles já tinham visto Deus? Sim ou não? Tinha visto Deus ou não? Onde eles viram? Eles já tinham visto árvores? Sim ou não? Onde eles viram? Eles já tinham visto rua? Sim ou não? Você vai ter cachorro, gato, lá no céu. Tem na descrição na Bíblia. Mas fato é que eles viram algo novo, que Deus nunca tinha criado, que não tinha paralelo, que não tinha sombra. Quando eles olharam, eles viram que Deus criou um ser que não existia nem no céu, e soprou sobre eles o espírito de vida. Aquela foi a grande novidade. Eu imagino o zum eterno. O que é isso? O que é aquilo? Esses caras são meio
meio do mundo lá e meio do mundo de cá. Esses caras são diferentes. Tem algo neles que só tem neles. Anjos foram feitos segundo a imagem de anjos, mas homens foram feitos segundo a imagem de Deus. Homens foram feitos segundo a imagem de Deus. Que honra é essa? Esconda a sua mão. Sim. Será que eu consigo entender? Estenda-se só. Deus criou um ser que não tinha no céu, não tinha referência, não tinha modelo, não tinha nada. Criou, soprou dele nesse ser que ele criou. Esse ser se torna uma alma vivente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ó, sinta isso aqui, ó, tá? Abre os olhos. Vamos fazer um exercício. Feche seus olhos. Um ser de barro, um modelo, um boneco, uma imagem sim diferente do anjo, diferente do que vi, mas ali ainda é um molde. Aí está esse molde como você está aí, certo? Sem ser uma alma vidente. Deus vai ir. O que aconteceu? Abriu os. Está escrito, tá? Quando ele abriu os olhos, qual foi a primeira coisa que ele viu? Qual foi a primeira coisa que aquele ser que foi criado por Deus, quando ele recebe o sopro de vida, quando ele recebe a vida, ele abre os olhos, qual foi a primeira coisa que ele viu? Deus que criou ele. Imagina o que Deus disse. Deus disse, ele fascinado, né? Basbacado, ali. Deus começou a dizer: isso aqui, ó, uma árvore, isso aqui é um livro, isso aqui eu vestido para vocês, etc, tal, fica aquela mastigada. E aí, olha aí, coisa incrível, não é? Tal, etc. Aí Deus diz assim: eu entrego para você esse reino. Você que vai cuidar dele. Você que vai pôr ordem, você que vai pôr nome, você que vai conduzir, você que vai direcionar, ok? E depois que Deus faz isso com ele, vem qual dia? Qual dia? No sexto ele fez isso. Depois vem qual dia? No sétimo. O que Deus chama o homem a fazer no sétimo dia? Agora vamos descansar. A Bíblia diz: no sétimo dia Deus, de todas as suas obras. Deus se cansou de dizer: haja, haja, ouve, haja, ouve, haja, ouve, haja, ouve. Não. Correto? Então, o que é descanso para Deus? E o que é descanso para o homem? Se faz essa pergunta, você não fez. O que é um descanso para Deus? Levante sua mão ao céu. Descanso para Deus é um intervalo entre uma obra que ele realizou e uma nova obra que ele vai realizar. Vou repetir para você entendeu? Descanso para Deus é só um intervalo entre uma obra que ele já realizou para uma nova obra que ele vai realizar. O que é descanso para o homem? Descanso para o homem é: contempla o que eu já realizei e pode descansar, porque eu vou realizar agora. Isso é descanso para os homens. Então, quando Deus entrega o governo, seja bom,
Quando Deus entrega o governo, Deus está dizendo: você não vai precisar de fazer nada. Você só vai cuidar do que eu já fiz. Governa sobre o que eu fiz, sobre o que eu realizei. Só isso. E não é que a gente quer fazer ao invés de governar o que ele está fazendo. Não que dá quando a gente quer fazer, ao invés de cuidar do que ele já fez. O que dá? Você sabe. Todas as vezes que a gente não descansa cuidando daquilo que ele já fez, confiando, governando segundo a instrução dele, a gente vai fazer, ao invés de governar. E fazendo o que a gente não foi chamado para fazer, a gente deixa de governar. E acredite, não há vaga aberta, nula, para governo. Ou você governa em Deus, você vai ser governado sem Ele. Não existe ausência de governo, queridos. Se você, marido, não governa, a sua mulher vai governar. Se você não governa nos seus filhos, seu filho vai governar. Não tem lacuna para governo, querido. Não existe. Tem uma oportunidade para governar. Alguém vai governar. É exatamente isso que aconteceu. Sem sua mão. Lá nas ruas de ouro, lá nos céus maravilhosos, lá nos portais eternos, lá nos rios maravilhosos, lá no reino dos céus, em Deus, houve uma batalha, houve uma guerra. A batalha e a guerra foi para quê? Para governar. Um anjo criado por Deus se rebela contra o seu Criador, porque não quer ser mais governado por ele e quer governar. Ok? Tem a luta, tem a batalha. Apocalipse capítulo 12, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Está descrevendo esse momento da eternidade, esse cataclismo que aconteceu, essa batalha pelo governo em nível eterno. Perfeito? Deus nem se meteu no negócio. Nem ele se meteu. Os anjos que mantiveram seu estado original disseram: deixa com nós. Porque, irmão, imagine um anjo criado por Deus, Deus entrando na guerra com ele. É covardia. Não é? Está entendendo? Então, com Gabriel e os outros anjos lá disseram: nós vamos. Pessoal, então vai. E diz a palavra de Deus, Apocalipse 12, que foi expulso do céu o diabo, Satanás, e foi lançado por. Quando ele chega aqui na terra, o que ele encontra? O reino. O reino, cara. O que ele encontra? Alguém que Deus criou, que não era anjo, que era um ser diferente, tinha uma imagem gloriosa, que refletia Deus. E ele vê que Deus entregou para aquele homem o governo que ele sempre quis ter. Então, quando ele vê isso, ele sabe que o que Deus entrega, ele não vai tomar de volta para ele. Dom, vocação de Deus são irrevogáveis, não volta para ele. Romanos 8, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então ele vê que Deus entregou o governo para aquele homem. Então ele vai e tenta Adão, Eva, Adão.
tenta eles, e eles o quê? Desobedecem a instrução de Deus. Estende sua mão. Quando eles desobedecem a instrução de Deus nesse reino, Satanás toma por legalidade o direito do governo. E ele começa a governar. Ele vai governando. Aí você já vê a sequência, o irmão já você sabe, do outro, e aí aparecem as características do governo dele. Onde ele governa tem isso. Tem destruição. Onde ele governa tem inveja. Onde ele governa tem soberba. Onde ele governa tem arrogância. Onde ele governa tem briga. Onde ele governa tem intriga. Onde ele governa tem competição. Onde ele governa tem tudo isso aí. É muito difícil a gente identificar onde ele está governando, porque quando ele está governando é isso aí que está aparecendo. Correto? E então vem um juízo. Que glória que é! Porque para com os homens, eu não sei. Quer dizer, eu tenho algumas opiniões, mas eu não quero deixá-las aqui, porque não importa agora. Mas Deus trata com algo diferente. Quando esses anjos pecaram e desobedeceram, lá na eternidade, lá no céu, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos para nunca mais voltar. E nunca mais voltar. Mas quando o homem pecou, Deus agiu diferente. Eu fico pensando quando o diabo ele vem com essa experiência dele de quebra de aliança com Deus, sabendo o que aconteceria com quem desobedecesse, quem quebrasse a comunhão, quem entrasse em rebeldia com Deus. Ele sabia o que acontecia porque ele foi o primeiro rebelde. Eu imagino que quando o homem pecou, houve uma grande festa nas trevas, porque já imaginaram, tem maledor, só expulso da presença para nunca mais voltar. Só que o pecado do homem fez com que Deus demonstrasse uma característica dele, que anjo não conhecia, ninguém conhecia, chamado graça. A graça dele apareceu, porque quando o homem pecou, até os juízos dele para conosco são cheios de misericórdia. Quer ver? Eu vou te provar. Juízo mesmo seria se Deus tivesse saído do jardim, saísse do jardim, colocasse 2 anjos com 2 espadas desembainhadas na entrada do jardim e deixasse o homem preso lá dentro. Isso era juízo terrível. O que Deus fez? Deus coloca o homem para fora do jardim. Deus coloca 2 anjos com espadas desembainhadas para o homem não querer, não poder mais voltar para aquele jardim, mas Deus vai para fora junto com ele. Deus se encontra com ele fora do jardim. Levante sua mão. Louve a Deus, porque Ele tem nos dito, aleluia, que a graça dele é que cobre a multidão dos nossos pecados. É a misericórdia dele que tem nos alcançado. Ele nos lança para fora de geografias favoráveis, porque nós pecamos contra ele, mas ele não nos lança fora da presença dele. Um dia você falar com ele porque ele agiu assim com você, mas ele agiu desse jeito. Deus põe o homem para fora, vai com ele para fora, e Deus diz: do fruto do seu ventre virá aquele que vai pisar na cabeça. Então tem lá 2 manos, 2 primeiros irmãos
lá fora do jardim, lá no Éden, resolveu firmemente agradar a Deus e se relacionar com Ele, porque era melhor. O outro não. O outro até queria Deus, mas de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Captou? Existia uma profecia divina. Qual? É do ventre da mulher que vai vir aqui, que vai pisar na sua cabeça. Então o que Satanás imagina? É claro que não vai ser Abel. Aliás, Caim. É claro que não vai ser Caim. Ele é meio dos meios. Vai ser Abel. Pode ser. Vou arrumar um jeito para eliminar ele. E vocês sabem qual foi o jeito. Assim sucessivamente todos os homens que voltaram os seus corações para com Deus, colocando-o em primeiro lugar em suas vidas, todos eles foram perseguidos, todos eles pecaram, todos eles desagradaram a Deus. E para cada um deles que assim ocorreu, havia uma festa nas regiões celestes das trevas. As trevas festejavam. Não vai ser esse que vai pisar na minha cabeça. Assim foi até chegar no Messias. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Foi tentado por 40 dias e por 40 noites. Por quê? Pelo diabo. E não pecou. E continua agradando a Deus. Então, tudo apontava que era ele que ia pisar na cabeça do diabo e ia trazer de volta a identidade do reino de Deus aqui na terra. Vocês sabem toda a luta, toda a perseguição, toda a tentação que Jesus Cristo enfrentou até o fim. Lá no fim, o diabo estava festejando a igreja. Aquele que dizia ser o Filho de Deus carregando uma cruz, sendo surrado, esmagado, morrido, abandonado, crucificado até aí, festa nas trevas, porque pensaram eles, se era ele que iria pisar na nossa cabeça, também não vai ser mais. Porém, lá na cruz, ele disse, tudo está consumado. Quando ele disse isso, os demônios, o diabo, começaram a perceber que plano maluco, que plano tremendo que o Deus eterno fez para restaurar a vida do homem aqui na terra. Ele veio na figura do Filho, se entregou até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia diz que o dia virou noite, alterou a natureza. A Bíblia disse que houve um poderoso terremoto e os que morreram ressuscitaram nessa hora. Quem? Os que creram no Messias, os que esperaram o Messias e que não viram ele. Túmulos foram abertos, pessoas foram reconhecidas pelos seus familiares, porque disseram, o que você está fazendo aqui? Você não está fazendo naquele cemitério? Eu estava, mas tremeu as estruturas do reino, da terra, do reino, entre os homens. O que foi que aconteceu? E aí aqueles que morreram esperando devem ter dito, o Messias chegou. Estende sua mão. Então Jesus diz assim, eu desci até a casa
Eu tenho toda a autoridade nos céus e eu tenho toda a autoridade no reino dos céus e no reino da terra. Aí ele disse assim: treinei vocês 3 anos, caminhando com vocês, ensinando vocês, instruindo vocês, capacitando vocês, ungindo vocês. Aquele governo que vocês entregaram a Satanás, porque vocês pecaram, porque vocês desobedeceram, porque vocês foram incrédulos, eu tomei de volta esse governo e eu devolvo para vocês. Ele trouxe de volta a identidade do reino que havia se perdido. Está entendendo aí, irmão? O que havia se perdido era o reino. E nesse reino tem um rei. Nesse reino tem um Senhor. E nós todos os outros somos servos. Servos. Deus não nos salvou para o céu. O céu é consequência da salvação. Escandaliza não. Vou te provar. Se Deus tivesse nos salvado para o céu e o final da salvação e o final da salvação fosse o céu e não a consequência da salvação do céu, quando você, eu ou qualquer um de nós nos arrependêssemos do nosso pecado, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós iríamos para o céu instantaneamente, porque não havia nenhum motivo para estar aqui. Jesus nos salva não para a salvação, Jesus nos salva para a santificação. Amém. Aleluia. É isso que ele nos salva, para a santificação. E essa santificação só acontece dentro do reino. Dentro do reino que ele nos ama. Então nós temos um chamado de sermos servos. E quanto mais a gente entender isso, melhor é para nós. A gente não fica se vislumbrando com besterol. Eu sei quem eu sou. Eu estou apóstolo. Mas eu sou filho e servo do reino dele. Aleluia. Glória a Deus. E qualquer coisa que ele também possa nos acrescentar, além de nos ter feito filhos e ter nos chamado para assumirmos seus servos, qualquer coisa que ele possa nos acrescentar, ele vai acrescentar muito, muito dentro do reino. Dentro do reino dele, ele vai nos acrescentar muito. Se nós entendemos quem nós somos, não vamos nos perder em nada que ele possa acrescentar, em nada. Porque senão, por tão poucas pessoas se vislumbram nessa terra. Por quê? Porque não entenderam que jardim aqui nunca mais. Esquece. Jardim aqui nunca mais. Mas o Deus que visitava Adão e Eva lá no jardim, ele continua estando aqui todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós somos servos, a gente vai entender que tudo é dele. Tudo é dele. O tempo é dele. Os recursos são dele. A habilidade é dele. Tudo é dele. E quando nós entendemos que somos servos desse rei, nesse rei, não, nós vamos saber muito bem como usar o tempo, como usar os recursos, como usar essa vida. Muito bem. Nós vamos estar num lugar como esse aqui, né? Entendendo o que é igreja. Tem muita gente que não entende o que é igreja, não. Muita gente. Ele diz: eu vou resgatar o reino e vou edificar uma
Vamos lá. Eu vou resgatar a identidade do rei e vou edificar uma igreja. Essa palavra Jesus não foi ele que inventou. Essa palavra já existia, eclesia. Eclesia é assembleia. A eclesia é um lugar de reunião para tratar assuntos específicos da sociedade. Assuntos específicos da comunidade. A eclesia é um termo filosófico. Os filósofos gregos na antiguidade, eles se encontravam para discutir assuntos da sociedade. Tal assunto, como nós vamos tratar? Quem resolvia? A eclesia. Discutia, debatia qualquer assunto que você puder imaginar, de convívio social, de cunho social. A eclesia existia para discutir isso. Então, um trazia uma ideia, outro trazia uma ideia, um trazia um ponto de vista, outro trazia outro ponto de vista, outro trazia uma questão, outro ampliava um pouco aquele assunto, e os filósofos pensavam e formulavam qual era o conceito a ser aplicado no convívio social em relação àquele assunto que foi tratado. Essa é a posição do governo romano para esse determinado assunto. Casamento, família, recursos, e vai aí, os assuntos qual você quer. Ok? Eles discutiram e descobriram qual era a melhor maneira de tratar determinados assuntos para que a sociedade vivesse melhor. Jesus disse, ok, eu também vou edificar a minha assembleia. Eu vou edificar a minha assembleia. Só que a minha assembleia não vai discutir ideias, não vai discutir opiniões. A minha assembleia não vai ficar discutindo o que acha, o que pensa sobre determinados assuntos, não. Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso sobre determinados assuntos. E vou deixar para eles uma legislação do reino. Todo reino tem uma legislação. Né? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, retirou eles de lá, ele no capítulo 20, ele dá uma legislação, os mandamentos. Lá no Monte Sinai, Deus dá os mandamentos para aquele povo que viria a ser uma grande nação. Quando Jesus salva, e começa a salvar, ele dá uma legislação também. Tem um monte também. Qual é o nome do monte? Quem lembra? Mateus 5, 6 e 7. O monte das bem-aventuranças. Ali é, sabe o que? Ali é a estruturação do reino de Jesus. Ali ele está entregando a sua... Qual foi a palavra que eu usei mesmo? Constituinte. Ali ele está entregando a sua constituinte. Tais assuntos no meu reino é isso que é. Vocês se reunirem na igreja, vocês vão aprender o que eu penso sobre casamento, sobre finanças, sobre sexo, sobre perdão, sobre amor. E o que eu disse que é, assim será. Não o que a gente pensa, não o que a gente acha. É o que ele disse. Se queremos estar no reino, precisamos estar dentro daquilo que ele disse. E o que ele disse, ele se respalda pelo que ele disse. Ele disse, vai passar céus e terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Quando nós estamos no reino, sujeito à constituição do reino, nos amoldando para sermos conforme os cidadãos desse reino, então esse reino vai nos respaldar. Esse reino e esse rei, ele vai nos respaldar. Porque Deus tem compromisso com o reino. Diz a palavra em Daniel, no livro do profeta Daniel, acho que é capítulo 9, que haverá um tempo, haverá um momento na história em que Deus, ele vai vir buscar o seu reino, que está aqui nessa terra. Você consegue imaginar, irmão, que vai ser o arrebatamento do povo e, de novo, isso aqui sem reino de Deus? Quando Deus levar a sua eclesia e a humanidade discutir o que pensa, já que a eclesia já está sendo assim, imagine sem ela, sem essa referência, vai acontecer isso.
Vai chegar um dia em que Deus vai nos levar para o reino dele eterno. Levante sua mão ao céu. Então sabe qual é o choque desse reino? O choque desse reino é esse aqui, quando Jesus tinha treinado, tinha discipulado, tinha acompanhado, lá em João capítulo 13, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, né? No capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, no 12 já começa. É Jesus introduzindo a despedida dele. Capítulo 17 é ele orando, os discípulos, você sabe a história. Capítulo 14 ele dizendo: ó, eu fiz minha parte, vou para junto com meu pai, vou preparar um lugar, quando esse lugar estiver preparado eu vou voltar para buscar vocês. Ele começa a se despedir, até o 17, 18 havia luzes, tudo mais. No capítulo 13 ele chama os discípulos para cear. Fala para eles: prepara a ceia, eles preparam a ceia. Quando eles preparam a ceia, estão ali reunidos, eles começam a discutir. Qual é a discussão? Quem é? A discussão é: quem é o maior? É Jesus, ó, entre vocês tem uma perspectiva de quem é maior. Vocês estão acostumados a ver. Quem são os maiores entre vocês? Os maiores entre vocês são aqueles que mais são servidos. Não é assim, não. No meu reino, os maiores são aqueles que servem. Aleluia. E tendo Jesus dito isso, ele pegou uma água, pegou uma toalha. Quando eles vão entrando ali para aquele momento de comunhão, eles encontram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizendo: pega a fila, porque eu vou lavar os pés de vocês. Como a gente é besta, né? Tão pouco. A gente se acha assim. Nós nunca vamos ver briga em quem quer servir. Você nunca vai ver assim: deixa que eu faço, não deixa que eu lindo, deixa que eu vou, não deixa que eu ajudo. Nunca vai ter. Nunca vai ter briga para isso. Vai ter briga para os primeiros lugares, para ver quem é o maior, quem é o melhor. Vai ter briga. Então Jesus vem ali, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso era um costume. Tinha duas atitudes. Primeiro era o anfitrião. Quando você chegava, era o costume em Israel, quando você chegava na casa, o anfitrião te recebia curvado, reconhecendo o seu valor, o valor de quem estava entrando na casa dele. E depois que ele fazia isso, ele chamava os servos dele, para que os servos dele começassem a lavar os pés de quem estava entrando na casa. Jesus se curva diante daqueles convidados e diz: eu mesmo sendo Senhor e Rei, fiz isso para vocês. Eu me curvei reconhecendo o valor de vocês, e eu me fiz servo de vocês. Não chamei nenhum outro servo, não. Porque o meu rei maior é aquele que serve. Glória a Deus. A igreja de Cristo, todos nós, deveríamos nos encontrar numa assembleia para discutir assuntos que você não conhece, ou algumas demandas que a gente pode estar enfrentando, e o que Deus pensa sobre essas questões. Sair daqui, descer por essas escadas por onde nós entramos e aplicar lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, aplicar aquilo que é a eclesia, a assembleia, em discussão solene,
segundo a palavra de Deus ensinou, e ponto final é aplicar, porque cada vez que nós aplicarmos isso, nós vamos vencer. Não vencemos naquilo que não aplicamos. Os princípios do reino dos céus. Não vencemos. Não vencemos. Primeira coisa é essa. Segunda, quando nós nos reunimos como eclésia, nós devíamos estar todos nós em pé, servindo do jeito que será eu vou, mas a gente vai para esse segredo. A gente devia, quem já é da casa, quem já é do reino, quem já faz parte do reino, todos nós devemos ficar ocupados fazendo alguma coisa, nem que fosse todo mundo ser diácono da recepção, receber alguém novo que chega. Você já pensou que impacto? Chegou alguém novo, vai entrar na igreja, todo mundo está ali, que bom, seja bem-vindo, meu querido, que impacto, mas não, está todo mundo preocupado consigo mesmo, não querendo servir, ou não gostando do canto, da guitarra, do som, ou não gostando da liturgia, ou está achando que está certo, está errado, e ao invés de ficar todo mundo ocupado servindo. Então eu vou aqui fechar esta noite dizendo para vocês o que eu disse no começo. 5 são os ministérios na Bíblia Sagrada. Muitas são as funções, mas uma só é a função. Coloque-se em pé, por favor. Levante sua mão. Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido. Nós não venhamos ser uma contradição para esse mundo perdido aí, sem referência. Que nós venhamos ser um alinhamento dos princípios do reino de Deus lá fora. Que esse mundo possa ver que não é um lugar que a gente vai. É um caráter que a gente tem. Porque a igreja que vai transformar o mundo não é a igreja que você está indo. A igreja que vai transformar o mundo é a igreja que você está sendo. É muito triste ver pessoas que foram feitos filhos, que ainda não entenderam o reino e não assumiram ainda a forma de servos, não vão desfrutar da plenitude do reino. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não saberá recompensar os seus servos, os seus filhos. Meu Deus. Levanta a sua mão ao céu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da nossa vida, aquele que pagou o alto preço, está aqui nesse lugar. Por que ele está aqui? Porque aqui existe muito mais do que 2, 3 ou mais pessoas reunidas no nome dele. Ele está aqui. E ele te pergunta, ele me pergunta: em que função você está? No meu reino. Ele te pergunta, ele me pergunta qual é a sua função. Ele me pergunta, ele te pergunta em qual desses 5 ministérios você está envolvido. Ele me pergunta, ele te pergunta. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, e como servo foi fiel até a morte,
e a morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes. E um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Só Ele. E nós todos os outros somos servos. Apóstolos servos, pastores servos, evangelistas servos, mestres servos, irmãos servos. Para de se preocupar com você. Se preocupe com o reino. O reino. Porque Ele tem nos dito e Ele sabe o que diz. Busca meu reino. Coloca a minha justiça. E as demais coisas eu vou acrescentar. Porque quando você descansa em mim, contemplando o que eu já fiz por você, glorificando o que eu já fiz por você, exaltando o que eu já fiz por você, agradecendo o que eu já fiz por você, você jamais vai duvidar, vai se embaraçar, jamais você vai desacreditar que eu vou fazer outra vez. Eu vou fazer mais. Porque se eu ainda não fiz, não é porque não posso. Se eu ainda não fiz, eu estou no descanso. E no meu descanso é só um intervalinho. Daqui a pouco eu vou fazer algo novo, algo extraordinário. Porque as pessoas precisam saber a diferença que tem entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Eu, o Senhor, farei com que todos vejam a diferença que tem. Descansa. Mas descansa servindo. Descansa servindo. Descansa contribuindo. Descansa ajudando. Descansa junto, trabalhando por esse reino. E sabe qual é o trabalho nosso nesse reino? Você lembra? O que Deus chamou Abraão para fazer depois que deu a vida para ele? Descanse em mim e governa. Governa que eu já fiz. Não deixa o diabo entrar de volta, não. Deixa ele vir, não dá legalidade para ele, não. Não dá brecha para ele, não. Senão ele toma de novo autoridade. Senão ele reina de novo na tua história. Ele reina de novo na tua casa. Ele reina de novo na tua vida. Ele reina de novo nas tuas finanças. Ele reina de novo na tua história. Não deixa. Vai indo. De glória em glória. De fé em fé. E de vitória em vitória. Quem crê nisso? Você acabou de falar. Você não crê porque eu disse? É claro que não. Você crê porque está escrito. E tudo que eu disse está escrito. Então, se você hoje quer tomar uma nova postura no reino, você já é filho. Por que você é filho? Ele te deu o poder de ser feito filho. Mas se hoje você quer assumir a forma de servo, fica tranquilo. Se você fizer isso, irmão, olha que coisa incrível. A tentação de Jesus, toda ela, sabe qual foi? Colocando foco na obrigação do pai. Pode ver. Se você é filho, seu pai tem que fazer isso. Se você é filho, se joga. Se você é filho, transforma. Se você é filho, faz isso. Porque está escrito que o seu pai, o que Jesus disse? Eu não sou só filho, eu sou servo. Eu não duvido que meu pai pode fazer todas as coisas. Por isso eu não me dobro diante de você. Por isso eu não transformo pedra em pão. Por isso eu não me rendo a nada desse mundo. Por quê? Porque eu sei que existe um novo céu, uma nova terra. Eu sei que existe uma glória de Deus onde você, Satanás, não mais estará. Jesus voltou e disse: estou preparando um lugar para você.
você em algum momento entendeu algo aí no teu espírito e você quer ligar isso aqui agora, eu não sei o que possa ser. Deus quer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu e os pastores aqui, nós vamos orar por você. Para que você desfrute da plenitude do reino de Deus. Na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Nós vamos orar por vocês. Deus maravilhoso. Se você quiser, se junte a esse casal. Se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. Oh, aleluia! A dizer que tu és o Senhor. Os crentes se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. A dizer que tu és o Senhor. Pode dizer que tu és o rei. Pode dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. A misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade, sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é justiça e maldade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Apenas cuide do que eu já fiz. Apenas vigie por aquilo que eu já fiz. Governe sobre aquilo que eu já fiz. E o trabalho seu é descansar em mim. Porque enquanto você descansa em mim, eu vou fazer. E você não vai atrapalhando. Eu vou realizando. E você vai glorificando. Mas todas as vezes que você quiser fazer, eu deixo você fazer. E aí você vai cansar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, tua igreja, teu povo, tua assembleia, teu reino, teus cidadãos, teus escolhidos, teus eleitos, para dizer: abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, para que possamos, como cidadãos desse reino, entrar, ó Pai, na congregação, na assembleia, como servos, olhar aqueles que vêm chegando, que nem filhos são e que vão ser feitos filhos, para que eles possam ser impactados, Pai, com o teu povo que somos nós.
para que eles possam ver que há assim uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não te servem. Livra-nos, Pai, da caminhada da nossa casa para esses encontros como esse aqui, com o nosso coração enganado na compreensão. Nós possamos sair, Pai, querendo aprender o que a gente ainda não sabe, para vencer o que a gente não vence. Que a gente possa querer vir para um lugar como esse, meu Pai, para, ó Senhor Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que ainda é sem forma, que ainda é vazio, irmãos. Que o Senhor possa emitir o teu decreto e haja e haverá. Basta apenas uma palavra tua na nossa direção. E eu sei que numa reunião como essa, quantas palavras tuas foram enviadas na nossa direção. Quantas? Eu te agradeço que vim servir meus irmãos. E vim ser servido também porque é o teu Espírito Santo em mim, através de mim. Eu pego minha porção, eu recebo o que é meu. Eu peço misericórdia por mim e por cada um de nós. Peço que o Senhor nos ajude, nos leve além e nos faça te glorificar com a nossa vida nessa noite, porque foi para isso que o Senhor nos deixou aqui. Que a nossa vida não seja mais a mesma e nela essa transformação. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Amém. Irmãos, você recebeu? Amém. Eu recebi. Você vai ser um servo melhor daqui para frente? Eu quero ser um servo melhor daqui para frente. Porque nós servimos a um propósito dentro de um reino. E nesse propósito, ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos de ajudantes. Jesus, como foi ministrado, ele ensinou 12. Um se perdeu, porque ele era filho de uma perdição. Mas lá na frente, Deus completa o ciclo. Porque 12 é um número de poder, é um número de governo, é um número de honra. Eu quero sempre ser 12. Porque se tem alguma coisa boa nas nossas vidas de cristão é servir. E nós temos que servir ao propósito. Nesta noite estamos honrados. Põe para mim aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Tem aqui alguns amigos que eu pedi que não faltasse, para que estivesse aqui, para prestigiar hoje a legitimação do obreiro Drica e da Flávia. Do Flávio. Eu estou emocionado, querido, estou emocionado. Porque realmente o diabo sempre acha que vence. Com tristeza e pesar eu falo que nós não perdemos. Porque é como a leitura do apóstolo. Jesus veio buscar o que se havia perdido. E quem se perdeu, Jesus ainda acha. Porque enquanto estiver vivo ainda tem esperança. E nós tínhamos um casal de idoso que tinha tudo para dar certo, mas de repente eles escolheram fazer o que eles acharam melhor. Estão vivendo segundo o que eles acharam que eles querem viver. Eu não posso mudar. Acho que não tem homem nesse mundo que mude a mente de ninguém. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, ninguém muda ninguém. E você precisa querer ser mudado, você precisa querer ser diferente. Então hoje, Flávio e Drica, é com grande alegria e honra para mim, quero chamar aqui a pastora Andréia,
Quero que você, marido, honre a sua companheira que tem lutado com você. Nós, pastores, arrastamos as nossas esposas e nossas famílias para o nosso chamado, para o nosso ministério. E nós achamos que é simplesmente assim. E acabou. No ano de 99 eu fui convidado para cuidar de uma igreja lá no Rio de Janeiro. E ela não ia, e eu falei para ela, com você indo, não indo, eu vou, e acabou. Eu vou cuidar da obra de Deus e ninguém vai atrapalhar a obra de Deus na minha vida. Aí ela falou, tá bom. É isso mesmo, então a gente vai. Contra a minha vontade, mas eu vou. Na virada de ano eu fui acometido de uma febre que durou mais de 20 dias. E nesse tempo, eu vou hoje, vou amanhã, fui desenganado dos médicos, minha família orando, chorando por mim. No dia 11 de fevereiro, a médica do SUS deu o meu exame, falou para mim, olha, não se preocupa, hoje a medicina está avançada. Muitas pessoas hoje conseguem se livrar. Eu comecei a tremer minhas pernas, ficar com medo, sentei no banco, perdi as forças do corpo, eu falei, eu vou morrer. Ela falou, você está com câncer, com nódulo no pulmão, já tem 1 centímetro, e não sei o que, e começou a falar no dia do meu aniversário. E eles tinham comprado um bolinho, daqueles bolinhos de espuma, sabe? Só para comemorar, para não passar batido. Quando eu cheguei em casa, estava ela, o Jonathan, acho que o Jonathan tinha o quê? Uns 5, 6 aninhos, a Tamires. Quando eu abri a porta, eles, parabéns para eu, entrei lá assim. Olhei pro bolo, fui pro quarto, a gente morava em 2 pontos, sentei na cama, o que foi? Falei, fui desenganado do médico e agora eu vou morrer. Ó, você vê a guitarra dá tanto, isso, aquilo, isso, e fui falando para ela, ela olhou para mim e falou assim, a médica falou, mas Deus não falou. A última palavra, que tem que ser a primeira, é a de Deus. E para encurtar o testemunho que é grande, outro dia eu vou contar ele, 23 anos eu estou aqui louvando o nome do Senhor Jesus. Se quiser ver, meu irmão. E algumas pessoas têm feito parte desse ministério, meu apóstolo. Está ali meu pai, meu velho, está aqui a Maria Rosinete, está ali, fica em pé aí, irmã Josina, Flávio, que veio para a igreja comigo, tinha 17 anos de idade, hoje ele está com 36, 37, né? 37. A Elizabeth, não vou entrar em detalhe, ainda era bebezinha. E tantas outras pessoas que há 23 anos atrás caminharam comigo. A Graça, está ali, ó, fica em pé, Graça. A Degiane, que deve estar ali, ó. A Silvana, que foi embora. Essas podem sentar. Essas pessoas, em 2000, acreditou em um sonho na minha vida. Aí depois veio o Gretson, veio o irmão Edson. Em 2004 veio Edmilson. E depois foi vindo as outras pessoas que fizeram parte do nosso chamado. Mas quem vai, um dia pode voltar, mas quem fica é porque acredita. E você acredita. Então, como foi pregado hoje desde o início, aquilo que tem sobre a minha cabeça vai descer, vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. E hoje eu tenho aqui pessoas amadas, pessoas abençoadas, que têm caminhado comigo, têm feito parte dessa luta que eu e ela temos passado, que todos vocês aqui praticamente conhecem e sabem. Quero aqui honrar o Neto, que é o pastor Neto, eu chamo ele de meu filho, que ele tem a idade do Jonathan, praticamente, eu acho que 1 ano mais velho. E eu liguei para ele e falei,
eu preciso da sua ajuda. Meu filho quer tentar mudar a vida. Ele falou, traz para cá. Ele tem uma esposa bonita, nova ali. Acho que nem tinha o José ainda, né? Ainda não tinha o José. Fiquem bem aí. Esse casal, irmão, para fazer o que eles fazem, tem que ser louco por almas. Louco por vida. Por isso, Neto, tu vai ter a maior igreja de Mogi das Cruzes. Você vai ter a maior igreja daquele lugar, meu irmão. Quem ama as vidas, quem ama a alma, irmão, a gente tem que falar. Quem tem amor por vida e faz as doideiras que vocês fazem, coloca jovens dentro da sua casa, é porque ama a vida. Viu? Tudo que você já passou, todas as palavras que você ouviu, todo aquele monte de coisa vai acabar com o neto. Essa mulher é uma bombagira, entrou na vida para destruir. Olha aí, manda eles ver. Vocês estão de pé. Vocês estão de pé. Aleluia. Eu faço parte disso na sua vida. Eu lembro, nós estudamos lá teologia. Eu levo para o neto e eu ali com ele lá. E nós conversávamos e falávamos. E ele falava, pastor, Deus tem um propósito. Eu estou aqui porque eu amo o que Deus mandou vir fazer. E hoje está aí, ó, um pastor. Eu vejo um pastor de multidão em nome de Jesus. E eu falei para você, falei, se você não ir lá, nós perdemos a amizade. Porque o seu irmão, quem falou de cabeça foi o Grécio. Está aí, ó, não foi eu não, viu? Pode sentar. Eu estou honrando essas pessoas, apóstolo, porque eu estou feliz por vocês estarem aqui, prestigiando esse casal. Glória a Deus. Esse menino aí que já bati nele. Em 2005 tive que bater porque era muito terrível. Olha lá, quando ele estava com problema, o que você fazia, Maria? E eu lembro quando ele chegou na minha casa, com pastores, com 17 anos, a única coisa que ele tinha em mente era: eu vou me matar, vou pular de cima de um prédio. Ele andava em cima dos trem, fazendo aquelas pichações, porque ele não se conformava com a separação dos pais, e o pai tem outra família. Aí eu falei: vem aqui, eu quero te mostrar que nem tudo está perdido. Eu não era pastor ainda não, irmão, só era um guitarrista da igreja lá, mas o chamado já estava na veia. Amor por almas. Eu era apaixonado por pessoas, por vidas, fazia de tudo por vidas. Falei: vamos lá na minha casa. Ele foi lá na minha casinha. Falei: senta aqui que você vai ouvir um louvor. Aí coloquei um louvor lá. Aí o louvor dizia assim: ó, dá um dó pra mim. Só vou cantar só um pedacinho, tá? Só toma um. Quantos problemas invadem o teu ser. Essa repetição. E a solução você já não consegue ver. Amigos já não há que possam te ajudar. Cansou de procurar sem encontrar. Louva por tua vida. Louva a Deus mesmo sem saída. Louva a qualquer. Amém, irmão? Esse aqui é rock and roll, metal nome, né? Eu me empolgo, eu nem sou cantor, mas dá pra regaçar a voz aqui. E ele chorava muito. Ele não era assim não, ele era bem magro mesmo, cabeção assim, pescoço fino, mas se achava o máximo, o galã. E para honra e glória do nome do Senhor, 17 anos de idade, que ia se matar, pular de cima do prédio e acabar com a vida dele, trazer uma desgraça de desgosto para a mãe. Está com 40 aí? 40 e 40 anos de idade, para a glória do Senhor. Satanás não pôde matar o sonho de Deus. E hoje vai se confiar na vida dele. E hoje vai se cumprir algo na vida dele. Passou por ventos e temporais.
Eu quero convidar os dois aqui. Quero que ele venha aqui à frente. Quero pedir à igreja que se coloque em pé e os pastores aqui presentes. Quero que vocês ajoelhem. Quero que vocês ajoelhem. Quero que vocês venham aqui, pastores. Somos pastores do nome de Jesus Cristo, que não retrocedemos, não voltamos atrás, não temos medo de dizer que o nosso Deus é o único. Acreditamos no poder e no chamado que Ele tem para nossas vidas. Pastor Marcos, nós estamos lá naquele grupo lá dos pastores lá do norte, e eu fico às vezes olhando lá, e eu vejo o quanto eles podem acrescentar para que o reino de Deus cresça. Mas nós temos que acreditar no que Deus tem para nossas vidas. O primeiro passo para você chegar onde você tem que chegar é quando você acredita no seu chamado. Qual foi o número que eu pedi para você pôr? Atos 1, põe versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pode ir, meu filho, vai indo até o 20. Entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que dá uma chave para nossas vidas? Perseverar, estarmos unidos e orando. Sabe por que a oração é importante? Põe o versículo 20. Porque a oração abre portas que a gente não conseguiria abrir de outra maneira. E quando um dos 12 foi embora, se perdeu, Deus levanta Matias. Será que é um antes, né? Antes. Peraí. Tinha separado o versículo que aconteceu. Aleluia. 26. Aqui os apóstolos lançando sorte, a sorte caiu sobre Matias. E por voto comum, ele foi contado com os 11 apóstolos. Então ele formou a equipe de 12 novamente. Hoje nós estamos aqui dizendo, esse casal de 12 simboliza os 11 que virão atrás dele. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Nós seremos a igreja que Jesus disse que nós vamos ser. Nós vamos prosperar em almas, em vida. E as bênçãos nos alcançarão. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante sua mão aqui. Pastor Tonhão, se o senhor quiser vir, por isso que eu te pedi para você vir, Tonhão. Se você quiser vir aqui perto, vem em nome de Jesus. Só com a mão, fica aqui junto, vem. Vem, porque você faz parte da escola da igreja Pedro Viva. A igreja Pedro Viva não é nada se você também não estivesse aqui conosco. Porque você faz parte disso. Frado e Drica, hoje vocês serão, ao levantar aqui, um casal de 12 de excelência, de honra, em nome de Jesus. Levante as mãos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Agora aqui está, Senhor, teu servo, meu Pai querido, recebendo, meu Deus, nesta hora, Pai, a unção, Senhor, da